Muito bem, meus queridos, muito bem, minhas queridas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de flauta transversal. E hoje, atendendo mais aí uma dúvida de um seguidor, dessa vez o irmão me mandou mensagem, ele é do Rio de Janeiro, me mandou mensagem pelo WhatsApp, ele deve estar nos mesmos grupos que eu lá, e me mandou mensagem pedindo para que a gente falasse sobre os agudos na flauta. Então hoje nós vamos abordar o pontinho dos agudos, a questão dos agudos na flauta transversal, certo? Antes de eu falar da questão da técnica, sobre como tocar, a gente precisa entender o seguinte, a gente fica preocupado em como emitir o som na região aguda da flauta, mas tem duas coisas que eu acho importante que a gente acaba, na ansiedade em tocar as notas agudas, a gente acaba deixando passar esses dois itens, esses dois pontos que são importantes. O primeiro é a leitura dessas notas da terceira oitava. Ah, mas eu só vou tocar oitavado. Mas se você se propõe a tocar terceira oitava, você tem que saber ler terceira oitava, entende? A gente tem que ir por um caminho do nosso aprendizado que faça sentido, que seja coerente. Se você vai tocar terceira oitava, tem que saber ler terceira oitava. Se você vai ler e tocar a clave de dó, você tem que saber tocar a clave de dó, por exemplo, entende? Se você vai reger, se você vai ler uma grade e reger uma orquestra, você tem que saber clave de Fá, clave de Dó, além da clave de Sol. Não é só porque você vai ouvir e você sabe como é no dedo que você consegue fazer a coisa com tanta qualidade quanto aquele que também lê. Então a leitura é importante. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. Por exemplo, olha só isso aqui. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Captura de janela, ok, aqui, pronto. Você vai tocar a terceira oitava, você vai tocar agudo. Você tem que saber essas notas aqui, ó. Dó, ré, mi. Tem que saber o nome dessas figuras aqui, dessas notas, aliás, não das figuras. Sol, lá, si. Aqui, ó, tá? Por exemplo, que nota que é essa nota aqui? Nota dó. E essa próxima aqui? Ré. Aí tem que saber mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, tá? Beleza? Tem que saber a posição dessas notas, ok? Então, tem que praticar leitura. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante na questão dos agudos, beleza? O segundo ponto, tem que saber a tabela de digitação. Tem que saber a posição dessas notas. Porque a terceira oitava, ela tem muitas, o que a gente chama na flauta doce de forquilhas, que são posições que não seguem ali um padrão até certo ponto óbvio, como por exemplo tem na flauta e no sax tem bastante, no clarinete, na primeira oitava, até o início da segunda, a primeira e segunda oitava são um pouco óbvios, mas a terceira oitava da flauta não, é cheio de forquilhas e tem que memorizar. Então esses dois pontos são importantes. Eu vou deixar no link, o link aí na descrição com a tabela de digitação para que vocês possam estudar essas posições, e também nessa tabela de digitação já tem a altura da nota ali para que você saiba, tá? Apesar que a maioria delas tem ali um sinal de oitava acima, mas mesmo assim eu também vou deixar uma página de escalas para que você possa estudar essas regiões mais agudas, tá bom? Então esses dois pontos são importantes, aprender a ler e aprender a posição das notas no dedo, para além de aprender a emitir o som, beleza? Na questão da emissão de som nas notas agudas, que eu acho que é a dúvida principal do irmão, é o seguinte. Antes de você estudar direto as notas agudas, as notas da terceira oitava,
a gente tem que estudar primeiro as graves, tá? A primeira oitava. Por quê? Porque se você tem um som bonito e se você tem segurança na emissão de som da primeira oitava, dos graves aqui, tá? Se você tem segurança de emitir essas notas aqui na primeira oitava, você vai conseguir ter um som bonito em toda a extensão da flauta. A primeira oitava, as notas mais graves são as mais importantes para ter uma qualidade de som. Ou seja, eu tenho que estudar exercícios de sonoridade na primeira oitava para ter um som bonito na primeira oitava, porque isso vai me ajudar a ter um som bonito em toda a extensão da flauta. A flauta ela tem 3 oitavas e mais um pouquinho, tá? Essa é a primeira oitava. É a segunda oitava. Essa é a terceira oitava. Aí tem mais algumas notas ali que a gente chama de superagudos. Dó, Dó sustenido, Ré e tem o Ré sustenido que agora eu não me lembro porque eu mesmo em música nunca usei, tá? Então, entendi esse primeiro passo de que eu tenho que para emissão de som nas notas agudas, eu tenho que ter uma boa emissão de som nas notas graves, beleza? Porque se os meus graves, se o meu som grave na flauta tá bonito, toda a extensão da flauta tende já a ficar mais bonito do que normalmente ficaria se eu não estudasse os graves, entendeu aí? Beleza? Tô entrando com detalhes aí para que vocês entendam. Agora, indo direto para notas longas ou exercícios de intervalos na terceira oitava, você tem que fazer o seguinte. Primeira coisa, não tensione. A tendência é, quando chega na terceira oitava, a gente espremer o som. A gente aperta aqui o lábio para o jato de ar sair mais rápido, tá? E o som fica espremido. E esse espremer o som acaba trazendo tensão para a garganta, para o rosto, e é muito ruim, tá? Então, você pode até usar aquela página do Tafanel de intervalos, jogando uma oitava acima para fazer exercícios da terceira oitava. Inclusive, eu vou deixar também aí no link, um link na descrição também com esses intervalos do Tafanel, tá? Aí você toca uma oitava acima. Mas não pode espremer, não pode tensionar e nem espremer. Entende o seguinte, é claro que um pouquinho, a embocadura ela vai ajustando e vai se fechando um pouquinho mais para trazer a velocidade no ar. Por quê? Porque quanto mais grave a nota, maior a quantidade de ar, tá? Ou seja, a embocadura ela abre um pouco e mais lento é a velocidade desse ar. Quanto mais aguda a nota, menor essa passagem do ar para que a velocidade do ar fique mais rápida. Então o filete ele fica menor, numa menor quantidade, mas em uma maior velocidade. Nisso, o nosso pensamento está certo, mas a maneira de resolver às vezes fica errada, que é tentando espremer o ar para o ar sair mais rápido. Não é espremer, é aumentar a velocidade e ajustar a embocadura, mantendo uma técnica relaxada, tá? Tá bom? Não pode ficar tenso. E uma outra coisa que vocês precisam entender. Quanto mais para baixo eu soprar no tubo da flauta, aqui, quanto mais para baixo, mais grave é a nota que eu estou tocando. Conforme vai ficando agudo, eu vou direcionando esse filete de ar para frente, tá? Então eu gosto sempre de soprar para baixo, mas entendendo que quanto mais aguda a nota, mais o meu filete de ar vai sendo direcionado para frente, entendeu? Eu costumava dizer assim, igual um flap de avião, né? Então ele vai fazendo isso aqui, ó, tá? Ele vai indo para frente à medida que vai ficando mais agudo, tá bom? Pensando nisso tudo, em não tensionar, em aumentar a velocidade do ar,
tá? Em ajustar a embocadura para um filete com uma menor quantidade e uma maior velocidade sem tensionar, tá bom? Direcionando cada vez mais para cima. Tem um último pontinho agora, que é, quanto mais aguda a nota, mais apoio diafragmático eu uso. Então, se você não sabe usar apoio diafragmático, vai naquele exercício de apoio diafragmático que eu fiz, acho que semana... Eu fiz semana passada, mas eu soltei o vídeo essa semana. Então, dá uma olhada aí, tá? E faça o exercício, aprenda a ativar o teu apoio diafragmático e faça o uso disso. Então, eu tô aqui no exercício do... Deixa eu pegar aqui o exercício do tafanel. Pronto, aqui ó, vamos no exercício número 11 aqui ó. Eu tô fazendo esses intervalos na terceira oitava para praticar os meus agudos, beleza? Então eu chego aqui, falhou, eu repito. E repito. E não. Entendeu? Sem espremer. Assim, ó. Relaxando, pensando em apoiar o diafragma, pensando em soprar dentro do tubo, mas quanto mais agudo, mais para frente eu direciono o filete, procurando não tensionar aqui, soprar com um jato de ar menor, sem tensão e mais veloz, com uma quantidade maior de ar, uma velocidade maior, tá? E aí eu vou fazendo o meu exercício, os meus estudos, tá bom? Mas não se esqueçam daqueles dois pontos importantes no início. Tem que saber ler a terceira oitava. E 2, tem que saber a posição dos dedos na terceira oitava, tá? E aí, meus queridos, eu acho que é isso, tá bom? Se você quiser saber mais sobre flauta, tem um link aqui nos comentários fixado, tá? No comentário fixado, onde tem um vídeo que eu explico sobre o curso de flauta em 2025 que nós vamos fazer. Então, clica ali e eu vou te passar mais informações sobre esse curso aí, tá bom? E aí você vai saber, se quiser participar com a gente o ano que vem, você está muito convidado, seja muito bem-vindo, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Opa, a mensagem chegando. Se ficou alguma dúvida, comenta, tá bom? Eu vou indo e a gente se vê no próximo vídeo.